Sheikh, o seu microfone acabou mutando de novo. Agora sim, Sheikh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, muitas desculpas, não sei o que é que se passa com a minha internet e a localização, não sei, mas tenho tido grandes. Vamos tentar, a razão pela qual tenho e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que facilite o nosso programa, desde já. Nós, na aula passada, introduzimos, portanto, a respeito da disciplina do fiqh e tivemos a oportunidade de falar um bocadinho, apesar com a dificuldade que nós tivemos aqui por causa da internet, tivemos a oportunidade de esclarecer o fiqh. Em primeiro lugar, eu gostaria de tranquilizar aos estudantes Parou de se ouvir novamente, Sheikh. Está mal, Sheikh. Ainda não estamos conseguindo ouvir. Ouviu-se e do nada parou. Sheikh teve que sair de novo. Inshallah, o Ta'ala vai tentar novamente. Espero que vai tentar novamente. Ele está escrevendo aqui mensagem para mim. Inshallah, Ta'ala. São essas coisas, vocês não respeitam os sheikhs, vocês ficam em lugares bonitos na cidade e colocam os sheikhs lá no fundo onde a internet não pega, então são essas coisas, né? Vocês não respeitam. Tem um poeta que diz Barakatul ilm fi ta'zim al-ustad. Abdul Majid traduz isso aí. عبد المجيد قسام بركة العلم في تعظيم الأستاذ شو المعنى؟ Pronto, o Sheikh já está a entrar. Brincadeiras à parte. Fala, Sheikh. Consegue me ouvir, né? Sim, sim. Sim. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. A rede que está a trair neste momento. Então, dizia que na aula passada nós tivemos a oportunidade de definir e introduzir a aula do fiqh. Falamos do capítulo da purificação, que é Tahara. Falamos de Tahara, que é a purificação. E nós dissemos que neste capítulo de Tahara contempla, portanto, 10 capítulos só a esclarecerem, a explicarem acerca de Tahara.
E falamos também na primeira questão relacionada com este capítulo da purificação, que é أحكام الطهارة والمياه. في أحكام الطهارة والمياه وفيه عدة مسائل. Este é o primeiro capítulo que fala das regras da purificação e das águas. E neste capítulo tem várias questões. A primeira questão, al-mas'alatul ula. A primeira questão, في التعريف بالطهارة. Falamos da definição de quê? Da purificação. وبيان أهميتها. E esclarecimento da sua importância. وأقسامها. E as suas divisões. Portanto, aqui fala-se da definição da purificação e o esclarecimento da sua importância e as suas divisões. أهمية الطهارة. Primeiro, أهمية الطهارة. أهمية الطهارة quer dizer o quê? A importância da purificação no Islã. أهمية الطهارة significa a importância da purificação no Islã. وأقسامها. وأقسامها e as suas divisões. A importância da purificação e as suas divisões. Primeiro explicamos الطهارة هي مفتاح الصلاة. الطهارة هي مفتاح الصلاة. A purificação é a chave da oração. A purificação é a chave da oração. وآكد شروطها. وآكد شروطها. E é uma das condições mais rigorosas. É uma das condições mais rigorosas. O quê? Tahara. Esta purificação é a chave da oração. E não só. É um dos requisitos, isto é, para você entrar dentro da oração, um dos requisitos muito rigoroso é a purificação. Isto é, não é possível você entrar na oração sem observar este requisito. والشرط لابد أن يتقدم على المشروط. والشرط لابد أن يتقدم على المشروط. E o requisito ou a condição, ela deve anteceder a própria prática, a própria ação. O que quer dizer? Tu não podes primeiro praticar a ação, depois observar os requisitos ou as condições desta determinada ação. O que quer dizer? Primeiro é reunir os requisitos, reunir as condições, de seguida executar a ação depois de ter todas as condições, portanto, reunidas. Então, esta aqui é a importância de Tahara. Então, vamos agora para as suas divisões. والطهارة على قسمين. والطهارة على قسمين. A purificação divide-se em duas partes. والطهارة على قسمين. A purificação divide-se em duas partes. Primeiro, القسم الأول. A primeira parte ou a primeira divisão. طهارة معنوية. A purificação espiritual. طهارة معنوية. A purificação espiritual. Como é que fica esta purificação espiritual? Então, ele explica a purificação espiritual qual é? وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه. Repito.
وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه. Então, a purificação espiritual é aquela, consiste em quê? Taharatul qalbi, consiste em purificar o coração de quê? Min shirk, de atos de politeísmo, de idolatria, tudo que é shirk, que é associar Allah subhanahu wa ta'ala no ibadah com qualquer tipo de ser. Então, o coração tem que estar limpo destas práticas. Você não pode crer em Allah, em adorar em Allah, ao mesmo tempo adora coisas que não têm nada a ver com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, taharatul qalbi, purificação do coração, min shirk, de atos de quê? De shirk, de politeísmo, de associar Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Wal ma'asi, e também purificar o coração de atos de desobediência, de atos pecaminosos. Tudo que é ato de desobediência que leva a pecado, a pessoa deve remover no seu coração. وَكُلُّ مَا رَانَ عَلَيْهِ, tudo aquilo que leva no cometimento de pecados, tudo que leva a cometer atos de shirk, atos de pecado, a pessoa, portanto, deve purificar o seu coração. وَهِيَ أَهَمُّ مِنْ طَهَارَةِ الْبَدَنِ. Então, este tipo de purificação é mais importante em relação à purificação do corpo. Eu dizia que não porque purificar o corpo não tem importância, mas não vale perante Allah subhanahu wa ta'ala tu purificares a tua camisa enquanto seu coração está repleto de maldade, repleto de idolatria. Então, a importância, isto em termos de classificação, em categoria, esta purificação, portanto, ela é importantíssima com relação à outra. ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس. ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك. Então, não é possível a pessoa concretizar a purificação do corpo com a presença de o quê? De impureza no coração que tem a ver com o shirk. Isto é, por mais que tu purifiques o teu corpo e o coração está repleto de impurezas que tem a ver com a idolatria, politeísmo e outros tipos de pecados, então não é possível concretizar, portanto, aquilo que é o propósito principal de manter o organismo com tahara, ou o vestuário com tahara. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah At-Tawbah, no versículo 28, Innamal mushrikuna najasun. Por certo, os politeístas, os idólatras, são uma impureza. Isto é, impureza no sentido de que os seus corações estão repletos de idolatria, de politeísmo. Por mais que eles pratiquem ou lavem sua roupa, tomem banho, eles continuam impuros. Porque os seus corações estão repletos, está cheio de impurezas. E falamos também da segunda divisão, a taharatul hissiyya, que é aquela purificação de coisas que nós conseguimos apalpar, conseguimos tocar com as mãos. وسيأتي تفصيل القول فيها في السطر التالي. E nós vamos trazer o esclarecimento, portanto, ou os detalhes desta segunda divisão no passo que nós vamos seguir. Segundo, ta'rifuha, a definição desta segunda classificação ou divisão da purificação, que é aquela purificação daquilo que nós conseguimos pegar.
وهي في اللغة النظافة. A purificação que conseguimos pegar, literalmente, é a navafa, é limpeza. Trata-se de limpeza. والنزاهة من الأقدار. النظافة é a limpeza. والنزاهة من الأقدار. النظافة والنزاهة من الأقدار. É a limpeza e a remoção da sujidade ou da impureza. Esta é a definição literal. وفي الاصطلاح, na terminologia da Sharia, o que quer dizer essa definição? رفع الحدث وزوال الخبث. Consiste em remover as impurezas e remover as sujidades. Consiste em remover as impurezas e remover as sujidades. Al-Hadath e Khabath são coisas que cruzamento e se assemelham a outra. Al-Hadath, Izal Hadath, os ulamás, numa outra versão, temos no rodapé, diz هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة. É aquela qualidade, qualidade que existe dentro do organismo e impede a prática da oração. Então, e este hadath divide-se em duas partes. Hadath akbar e hadath asghar. A impureza divide-se em duas partes. Hadath akbar e hadath asghar, que é a impureza maior e a impureza menor. Então, quando ele diz que o al-muradu bi-irtifa' al-hadath, o que se pretende na remoção e no afastamento da impureza, qual é? Izalatul wasful mani'u min as-salah. É remover, tirar a característica ou a qualidade que impede a prática da oração. De que forma? Bisti'malul ma, usando a água. Esta impureza consiste em remover esta impureza que impede a prática da oração usando a água fi jami'il badan, em todo o seu corpo. Quando é que nós utilizamos a água? Em kana hadathul akbar, se a impureza for maior. Por isso nós dissemos que a impureza, o hadath, divide-se em duas partes: impureza maior e impureza menor. Hadath akbar é impureza maior. Hadath akbar é impureza maior. E hadath asghar é impureza menor. Acredito que seja, aliás, compreensível. Repito, hadath akbar é impureza maior. E hadath asghar é impureza menor. Então, se for impureza maior, ela se remove através de quê? Através da água, lavando todo o corpo. Estamos a falar de lavar todo o corpo, referimos ao banho. Se for impureza maior, ela, na sua remoção, é preciso usar a água, tanto usando em todo o corpo. Estamos a falar já o uso da água para todo o corpo, refere-se tomando banho. A impureza maior, ela é removida através do banho
e a impureza menor, يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية. Basta, portanto, passar a água nos membros que são recomendáveis ou fazem parte de wudu, fazendo a intenção. Portanto, esta é a impureza menor. Bastante fazer wudu, lavando os membros do wudu. Sheikh Muhammad. Aí, Sheikh portanto, Muhammad. Basta Sheikh Muhammad está cortando de novo. Sheikh Muhammad. Allah, Allah. Sheikh Muhammad. Sheikh Muhammad. Seria melhor. Sim, consigo ouvir. Sim, seria melhor repetir. Seria melhor repetir de novo a partir de وإن كان الحدث أكبر, porque não estava a se ouvir quase nada. Ficou mudo só o microfone, de novo. Agora sim. Estava a dizer para repetir a partir وإن كان الحدث أكبر. A partir daí começou a criar aquele barulho. Sim. Então eu estava a dizer. E outra coisa, Sheikh, um aluno perguntou que não entendeu a palavra rana alayhi. Está aí no chat. وكل ما ران عليه, diz que não entendeu essa explicação aí. Agora, eu não sei qual seria a melhor metodologia em termos de questões. Respondia diretamente enquanto estou a dar a aula ou respondia, deixava uns minutos? Seria melhor deixar uns minutos, chefe. Eu acho que assim a aula fica mais... Sim, assim fica melhor. É. Sim, então eu peço para os alunos, inshallah, nós vamos até 21 a 25, não é verdade? Inshallah. Então nós vamos deixar uns 10 minutos para interação, dúvidas, para não perdermos o fio de pensamento. Shukran, inshallah. Inshallah. Então, dizia que o hadath, que é a impureza, divide-se em duas partes. Hadath akbar e hadath asghar. O hadath consiste em remover izalatul wasful mani'. Consiste em remover a característica ou a qualidade al-mani', que impede min as-salat, na prática da oração. Remover, portanto, tudo aquilo, a qualidade, a característica que impede a prática da oração. De que forma? Como é que se remove? Bistimalul ma'. Então, impureza maior remove-se através da água, passando por todo portanto, na prática de ato de shirk, de desobediência. Estava a esquecer essa questão. Voltando para
nossa aula. وإن كان حدثا أصغر, se for uma impureza menor, se for uma impureza menor, يكفي مروره على أعضاء الوضوء. Basta só, portanto, a pessoa, portanto, fazer ou lavar os membros do wudu com a intenção. وإن فقد الماء, nós estamos a falar da água. Em caso da falta de água, qual deve ser a posição? Temos que o banho, se for a impureza maior, remove-se através do banho. Sim, se for impureza maior, é através da água. Se for impureza menor, através do wudu, lavando os membros do wudu. E na falta da água, porque lava-se com água. Então, na falta da água, o que é que se faz? وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عليه. Se existir ou se houver a falta da água, وإن فقد الماء, وإن فقد الماء, se houver falta de água, أو عجز عنه, أو عجز عنه, ou for, ou a pessoa estar na incapacidade de utilizar esta água, أو عجز عنه, ou a pessoa estar incapaz de utilizar a água, استعمل ما ينوب عنه. Aí a pessoa vai utilizar aquilo que substitui a água. وهو التراب. وهو التراب, que é a areia. Voltando para isto, وإن فقد الماء, na ausência de água, ou por escassez, por motivos de seca, ou na zona da jurisdição onde se encontra, procurou a água e não tem água, girou em todo canto, não consegue água, aí já utiliza a areia através do tayammum, seja para banho ou seja para o wudu. Atenção, quando se usa a areia ou o tayammum em substituição do banho, não porque a pessoa deve se deitar no chão, começar a se esfregar como uma galinha e todo ele sair empoeirado, não. Faz o tayammum normalmente como é feito para substituição de água no wudu. Depois, no próprio capítulo, nós iremos explanar melhor a maneira, a forma de fazer o tayammum. Então, na falta de água, substitui-se com areia, ou ajiz anhu. A pessoa estar incapaz de utilizar a água como? A água existe, mas acontece que a pessoa tem uma ferida grande e se for a utilizar a água, corre o risco de perder a vida. Ou está no membro ou no seu corpo, tem umas feridas, queimaduras, não pode utilizar a água, porque vai infectar as feridas e ele pode vir a perder a vida. Neste caso, este é incapaz de utilizar a água. Também substitui através de tayammum. Por quê? Porque a doença, a enfermidade que ele padece, não lhe facilita e não lhe permite o uso da água. Daí esta brecha, esta facilitação dele ter que utilizar, portanto, a terra ou a areia. Por isso diz, ao ajiz anhu, se ele for incapaz, tiver uma incapacidade de utilizar a água, ista'mala ma yanubu anhu, ele deve utilizar aquilo que substitui a água, wa huwa at-turab, que é a areia. على الصفة المأمور بها شرعا. على الصفة المأمور بها شرعا. A utilização da areia em substituição da água tem que ser da maneira, da forma em que a Sharia recomenda e ordena. على الصفة المأمور بها شرعا. A utilização da água
melhor dizer, a utilização da areia em substituição da água deve ser, portanto, da forma, da maneira, do modo que a Sharia, portanto, ensinou e recomendou. وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم. إن شاء الله, se Deus quiser, iremos mencionar, iremos detalhar no próprio capítulo de Tayammum. Então, ali estivemos a falar de quê? طهارة الحدث، رفع الحدث وزوال الخبث. فالطهارة الحسية على نوعين. Esta divisão da purificação que nós conseguimos palpar, portanto, divide-se em duas partes. Esta purificação divide-se em duas partes. طهارة حدث وتختص بالبدن. A purificação da impureza que é relacionada, portanto, com o corpo. A purificação da impureza específica e relacionada com o corpo. وطهارة خبث. E a purificação da impureza. E a purificação da impureza ou da sujidade. وتكون في البدن. E esta sujidade ou esta impureza, portanto, ela encontra-se no corpo, والثوب, no vestuário, والمكان, e no lugar ou num sítio determinado. Repito, الطهارة الحسية على نوعين. Esta purificação que nós conseguimos pegar, tocar, divide-se em duas partes. طهارة حدث وتختص بالبدن. Tem a purificação da impureza que é relacionada com o corpo. وطهارة خبث. E a purificação da sujidade. وتكون في البدن. Esta purificação podemos encontrar ou localiza-se onde? في البدن, no corpo. والثوب, no vestuário. والمكان, e no lugar, num sítio qualquer. والحدث على نوعين. E a impureza também divide-se em duas partes. E nós já falamos isso, حدث أصغر, que é a impureza menor, e a impureza maior, وهو ما يجب به الوضوء. A impureza menor apenas obriga a ablução. حدث أصغر, a impureza menor, وهو ما يجب به الوضوء. A impureza menor apenas obriga a prática de quê? De wudu, da ablução. Por exemplo, se impureza menor, se você libertar gases intestinais, se a pessoa libertar gases intestinais, ele já perdeu o wudu. Então, se quiser fazer salat, não precisa tomar banho por causa de libertar gases. Basta de wudu, porque aquela impureza é menor. A impureza que tu padeces é menor. Então, libertou gases, não precisa se lavar e não precisa tomar banho. Apenas o wudu, portanto, resolve tudo. A pessoa já fica pura e preparada para a prática da oração. Segundo, o hadath akbar, e a impureza maior, وهو ما يجب به الغسل. O hadath akbar, a impureza maior, وهو ما يجب به الغسل. Então, impureza maior é aquela que obriga banho. Impureza menor obriga wudu, impureza maior obriga a prática de banho. E khabath, a sujidade ou a impureza que nós conseguimos tocar, على ثلاثة أنواع, divide-se em três tipos. والخبث على ثلاثة أنواع, a impureza ou a sujidade divide-se em três tipos. Quais são? خبث يجب غسله, aquela sujidade ou impureza
que é obrigatório a pessoa lavar, isto é, na sua remoção, é obrigatoriamente a pessoa observar a lavagem, é obrigatório lavar. Segundo, وخبث يجب نضحه, obrigatório fazer o nadh, o que é? Deitar a água e, portanto, e fazer coisa, como é que chama? Deitar a água e esfregar mais como se estivesse a lavar. Quer dizer, uma parte entrou uma impureza e você deitou a água, seja no chão, seja na roupa. Se for no chão, deitas a água e esfregas o chão com uma vassoura, com um mop, esfregas. Se for na roupa, também deitas a água e no momento de você remover, é preciso fazer não esfregar, seja com unha, quer dizer, deita a água e também com o apoio da unha e virando como se estivesse a lavar naquele sítio. Esse aqui é a nadh. O nadh, repito, consiste em remover uma sujidade. Imagine, entra uma sujidade na sua roupa, no seu vestido ou nas suas calças. E não seja impureza, mas uma sujidade. Então, o nadh, você quando leva água, deita no sítio, com apoio da unha para remover esta sujidade, esta impureza. Ou mesmo esfregando, então, isto aqui é o nadh. وخبث يجب مسحه, e tem aquela sujidade, aquela impureza, apenas você remove através da mão, deita água e sacode um bocadinho e ela, portanto, se remove, ela sai, desaparece. Então, essas são as classificações da remoção da impureza e é desta forma que nós devemos fazer e devemos observar as suas divisões. Eu não sei se dou 5 minutos para avançar com a segunda questão, Sheikh, ou avanço e deixo 10 minutos para as intervenções dos estudantes em caso de questões. Eu acho que sempre vai existir dúvidas, Sheikh, então seria melhor ligar, como os alunos têm pedido, fazer uma ligação direta, e aí, faltando os 10 últimos minutos, aí dá-se perguntas e respostas. Vai se juntar tudo, porque as perguntas estão ali listadas e guardadas. Nós vamos lê-las para o Sheikh vai explicando aquilo que puder neste momento. Inshallah. Tchau. Então, esse tem a ver com a primeira questão relacionada com este capítulo de Tahara, da purificação. Então, vamos para a segunda questão do capítulo da purificação, ou melhor dizer, da Tahara. Al-Mas'alatu Thaniya. Al-Mas'alatu Thaniya. Segunda questão. Al-Ma'u alladhi tuhsalu bihi Tahara. Al-Ma'u alladhi tuhsalu bihi Tahara. A água que serve, que se usa para efeitos de purificação. A água que se utiliza, que se usa para efeitos de purificação. Qual é a água que se usa, que se utiliza para a pessoa estar pura? Que tipo de água, que água é essa que nós devemos utilizar? E através do uso dessa água, nós estamos puros. Logo, através deste título, entendemos que nem toda água reúne requisitos de purificar o indivíduo. Com este título, logo entendemos que nem toda água serve para efeitos de purificação. الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به. الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به. Para a purificação, ou melhor, a purificação necessita de algo que, para se alcançar a mesma,
para alcançar a purificação, precisa de reunir alguma coisa para este efeito. Então, o que é que nós temos que reunir para efeitos de purificação? يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء. Então, esta coisa que é necessária para se alcançar a purificação, que é para remover a najas, a sujidade ou a impureza, a najas para remover a sujidade, ويرفع به الحدث também para remover o estado de impureza, وهو الماء, que é a água. Em suma, o que quer explicar esta frase é que, para efeitos de purificação, é necessário reunir um elemento fundamental, que é a água. É através da água que nós nos purificamos. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور. A água que se utiliza para efeitos de purificação, qual é? هو الماء الطهور. É a água pura e purificadora. É a água pura e o quê? E purificadora. Por que isto? Qual é a diferença? Qual é a diferença sobre a água pura e purificadora? Existe diferença, sim, senhora. Qual é? Água pura e purificadora, aí já é quando vem a definição. Para entendermos água pura e purificadora, qual é essa? الطاهر في ذاته المطهر لغيره. É aquela água que por si só ou por natureza ela é pura e purifica outra coisa. Al-ma'u tahur, água pura e purificadora, é aquela água por sua natureza, por si só, ela já é pura. E não só purifica outra coisa. Qual é essa? هو الباقي وهو الباقي على أصل خلقته. É aquela água que permanece com suas características naturais. É aquela água que permanece com as suas características naturais. Isto é, على صفته التي خلق عليها. أي على صفته التي خلق عليها. Isto é, ela continua com as características, com as qualidades que Allah subhanahu wa ta'ala atribuiu desde que Allah criou a água. سواء كان نازلا من السماء, seja esta água que cai do céu. Mas antes de avançarmos nisto, qual é esta água pura e purificadora e que deve permanecer com as suas características naturais? Nós conhecemos as propriedades da água, que é insípida, incolor, inodor. A água, das suas características, insípida, incolor, inodor. A água não tem gosto, é aquela água aqui, pura, não tem gosto, não tem cor e não tem sabor. Então, são essas características naturais da água pura e purificadora. Seja sawa'an kana nazilan min as-sama, seja água que cai do céu. Água que cai do céu, kalmataru, como por exemplo, a água da chuva. Kalmataru, como por exemplo, a água da chuva. وذوب الثلوج والبرد. وذوب الثلوج, e a água e gelo derretido, a água de que? De granizo. A água
de granizo. وذوب الثلوج. ذوب significa derreter. Então, nós não vamos trazer água derretida do gelo. Vamos falar de água de granizo. Granizo cai do céu. Cai juntamente com a água. Então, por isso aqui diz, سواء كانت نازلة من السماء, seja aquela água que cai do céu. Logo percebemos que é المطر, a chuva, também, a água da chuva, وذوب الثلوج, e a água do granizo. Isto é, quando cai granizo e você recolher granizo para um determinado recipiente, depois de derreter, aquela sua água é pura e purificadora. Pode tomar banho com ela por efeito de remoção de impureza maior, assim como para remoção de impureza menor. والبرد. والبرد, estamos a falar água de quê? Água de orvalho. Nós, no tempo de frio, aquela cacimba, no voeiro matinal, quando há no voeiro matinal, nós notamos que as folhas das árvores, o capim, todos eles ficam molhados através deste nevoeiro, desta cacimba. Então, até se parares próximo a uma árvore, tu molhas, porque começa a gotejar, começa a cair em gotas. Se colocares um recipiente, o recipiente, portanto, enche. O recipiente enche. Então, esta água de nevoeiro, que é al-barad, portanto, de orvalho, então, isto geralmente ocorre de madrugada. Então, este nevoeiro é chamado também de orvalho. É chamado também de orvalho. Então, esta água, então, que é resultado do orvalho, naquela madrugada, através da cacimba, então, aquela água do orvalho, que é chamada de ma'ul barad, se colocares num recipiente e fazer wudu com ela ou tomar banho para impureza maior, é válido, porque fizeste de acordo com aquilo que, portanto, a Sharia recomenda, água pura e purificadora. Ou jariyan fil ard, ou a água que corre por baixo da terra. A água que corre na terra, como, por exemplo, kama'ul anharu, como as águas dos rios. Kama'ul anharu, como as águas dos rios. Elas correm na terra. Wal uyun, e as águas da fonte. Águas da fonte. Então, a água da fonte é água pura e purificadora. A água da fonte, ela é pura e purificadora. Wal abaru, e as águas do poço, furos da água, poços, portanto, são águas puras e purificadoras. Wal biharu, e as águas do mar. A água do mar é pura e purificadora. Em suma, as águas, os tipos de águas que nós devemos observar, a pureza e a purificação, é a água pura e purificadora. A água pura e purificadora é aquela água que conserva as suas propriedades naturais, insípida, incolor e inodor. E enumeramos ou demos exemplos das águas que são puras e purificadoras: água da chuva, água de granizo, água de orvalho, e também falamos água dos rios, água da fonte, água do poço e água do mar. Estas águas que nós mencionamos são as águas que nós podemos usar para nos purificar de impureza maior e impureza menor. Quais são as evidências? Quais são as provas de que essas águas podem ser utilizadas para purificação? Temos
o versículo de Allah subhanahu wa ta'ala, do Surat Al-Anfal, versículo número 11, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. É Allah subhanahu wa ta'ala quem faz descer para vós a água a partir de onde? A partir do céu, لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, para que possais vos purificar. É Allah subhanahu wa ta'ala quem faz descer a água a partir do céu para que possais observar a purificação. E Allah, do Surat número 48, وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا. E fizemos descer do céu água pura e purificadora. E fizemos descer do céu água pura e purificadora. Então, são evidências claras que a água da chuva ela é pura e purificadora. E temos outra evidência do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والقول النبي صلى الله عليه وسلم. E temos a palavra do Nabi, temos o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção de Allah esteja sobre ele. Onde quando a gente faz dua, diz o que? Allahumma ghsilni min khatayaya. Allah, lave os meus pecados, limpe os meus pecados, bilma'i wa thalji, através da água, wa thalji, e a água de quê? Do granizo, wal barad, e a água de orvalho. Temos um outro hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como evidência de utilização deste tipo de água, an ma'ul bahr, que fala a respeito da água do mar. E este hadith vem só um trecho pequeno, mas vou citar um historial deste hadith. Aqui vem huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Certa vez, um grupo de Sahaba que vivia através da navegação marítima, o seu rizq, a sua provisão, o seu sustento, eles adquiriam no mar. Então, certa vez, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lhe questionaram com esses jovens, dizendo: Ya Rasulullah, ó mensageiro de Allah, nós sobrevivemos através do mar. Isto é, a nossa vida, o nosso sustento é de marinheiro. Nós conseguimos algo para comer através da marinha, navegando todos os dias, seja para passageiro, seja para pesca, mas o que importa, permaneciam longo tempo no mar. E nós levamos pouca quantidade da água para confeccionarmos alimentos e para bebermos. E se nós levarmos esta água, fizermos a ablução com ela ou tomar banho, nós vamos passar mal da sede e não só, não vamos ter água para cozinhar, para confeccionarmos os nossos alimentos. Será que podemos utilizar a água do mar para efeitos de purificação do wudu? Podemos nos purificar, podemos fazer o wudu com a água do mar? Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a sua mensagem era abrangente, a sua resposta foi abrangente. É quando ele respondeu neste trecho que tem hadith aqui, escrito: Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. É quando o profeta diz: Huwa at-tahuru ma'uhu. A água do mar, ela é pura e purificadora. Usou o termo at-tahur. A água do mar, ela é pura e purificadora. Al-hillu maytatuhu. E todo animal que habita nele é halal o seu consumo.
Então, o profeta só lhe questionaram a questão da purificação, mas a sua resposta foi mais abrangente, que para além da água ser pura e purificadora, alimentar-se de tudo que portanto, habitante deste oceano é halal o seu consumo. Então, a partir daqui, logo entendemos, portanto, a qualidade e a permissibilidade da água do mar para ولا تحل الطهارة بمائع غير الماء ولا تحل الطهارة بمائع غير الماء não é halal, ou melhor dizer, ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء. E não é possível adquirir a purificação, ou melhor, a purificação não é válida se ela for observada com qualquer tipo de líquido fora de água. A purificação não é válida se for observada com qualquer tipo de líquido fora da água. Isto é, o elemento que se deve utilizar na purificação é a água, não é qualquer líquido. O que está em causa não é a água estar num estado líquido. E você dizer, não, qualquer líquido nós podemos utilizar para efeitos de purificação. Não, senhora. Então, quais são esses outros líquidos? Só citando alguns exemplos. Kalkhallu. Como, por exemplo, vinagre. Você não tem água, tem vinagre, 2 litros ou 5 litros. Vou fazer o wudu com vinagre. O wudu não é válido. Apesar de ser líquido, vinagre não é, portanto, algo, não é um elemento que se deve fazer com ele o wudu. O wudu, nesta situação, fica inválido. O benzine, a gasolina. Também não tens água, diz que tenho gasolina, um bidão de gasolina. Então, levas e faz wudu com ele. Apesar, portanto, do cheiro, mau cheiro, não é válido o wudu. O al-asir, ou alguém está numa situação bem abastado, diz que não, tenho muito sumo, em vez de utilizar a água, já que eu tenho muito dinheiro, vou utilizar sumo, porque tenho capacidade para tal. Deixa-me marcar a diferença. E começa já a fazer o do consumo, porque é um líquido. Então, não é válido o seu wudu ou a sua purificação efetuada através, portanto, deste líquido que é o sumo. O limão, sumo de limão. Você espreme sumo de limão, diz que não, hoje vou usar sumo de limão, na ausência de água. Também esta purificação não é correta e não é válida. O amashaba hadalik, esses só são e outros exemplos que se assemelham, portanto, a estes que nós demos. E mais outros exemplos que se assemelham, portanto, a estes que nós acabamos de dar. Então, esses só são apenas alguns exemplos, dentre os exemplos relacionados com líquidos que nós não podemos e não devemos utilizar para efeitos de purificação, porque estes compostos ou estes elementos não são apropriados para este tipo de ibada. E nós sabemos que a purificação, portanto, faz parte de iman, da fé, e faz parte do ibada, de adoração. Então, e adoração só é praticada consoante as regras, as normas estabelecidas por Allah subhanahu wa ta'ala e transmitidas pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah Al-Ma'idah, no versículo número 6, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Se não encontrarem a água, então o que fazem? فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Então, utilizem a areia pura. Logo, em falta de água, já temos outro substituto, que é o quê? Que é a areia. Então, não podemos substituir com outro tipo de compostos, fora daquilo que já havia mencionado no Surah Al-Ma'idah, no versículo número 6. Na ausência da água, nós devemos utilizar o quê? Devemos utilizar a areia. فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب. Então, aqui diz, se a purificação fosse alcançada através de outros elementos líquidos fora da água, nós iríamos receber, teríamos essa informação. E não há nenhuma informação que apareceu que dá conta de que o substituto da água seja qualquer tipo de líquido fora de areia. Logo, a ausência da água, nós apenas devemos utilizar a areia e não qualquer tipo de líquido fora da água. Portanto, para hoje, são esses capítulos aqui que nós gostaríamos de partilhar. Inshallah, deixamos estes minutos para algumas questões que os irmãos tiverem, que é para, inshallah, aquilo que nós estivermos prontos para responder é que iremos responder. Caso não, iremos investigar e trazer maiores subsídios com relação à questão que aqui for colocada. Portanto, próxima aula, inshallah, iremos dar a terceira questão para darmos continuidade à nossa aula. Alguma questão agora? As questões já colocadas. Assalamu alaikum, Sheikhana. A primeira questão é da interpretação do termo, quando falava ali do al-qism al-awwal, taharat ma'nawiyya, وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه. O aluno disse que não entendeu o termo وكل ما ران عليه. Sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de situar aos estudantes que estamos a falar de duas línguas com regras gramaticais aproximadas, mas com ligeiras diferenças ou com muita diferença. Razão pela qual, para o entendimento e a compreensão, nós temos usado a interpretação, não a tradução. Porque nem sempre a tradução nós vamos conseguir ao encontro daquilo que é o sentido da nossa língua. É preciso compreender isso. Aqui no fiqh nós usamos mais a interpretação. Poucas vezes a tradução, porque a tradução letra, texto por texto, não terá sentido nenhum, porque são coisas totalmente diferentes. Então, al-qism al-awwal, a primeira questão, eu disse, taharatu ma'nawiyya, é a purificação espiritual, que consiste em taharatul qalbi, consiste em purificar o coração min ash-shirk, de impurezas como o shirk, a idolatria, o politeísmo, o al-ma'asi, e atos pecaminosos, atos de desobediência, wa kullu ma rana alayhi, e tudo que leva à prática destes atos, isto é, a prática do shirk. Tudo que leva, tem caminha. Por mais que não seja taxativamente shirk, mas você praticando sabe que, olha, o caminho que vai me dar isto é no shirk, vou desaguar lá. Ou praticas uma ação que é permitida, ou, aliás, que é detestável. Então, tu vai praticando, fica animado, sabendo que esta ação vai te levar no ato de pecado, no ato de desobediência. Então, é preciso purificar este tipo de prática. Abster-se.
Por quê? Porque vai te levar naquele caminho que é proibido. Vai te levar naquele caminho que é errado, que é péssimo. É isso aí, o kullu marana alai, e tudo que leva a este caminho, a esta prática. Shukran, Sheikhana. Espero que tenha Jazakumullahu sido khaira. útil. Está bem claro. O irmão Nabil Yusuf pergunta, Assalamu alaikum, ya Ustad, relativamente à divisão de purificação. Quando falava da purificação visível, ok? Ele disse que o Sheikh esteve mencionando o primeiro tipo, que está relacionado com o corpo. Então, o segundo tipo, ele disse que não entendeu, gostaria de dar mais esclarecimento. Quando falava de Taharat Hissiya, falou ali sobre al-Badan e outra parte, ele disse que não entendeu. Nós falamos de Taharat al-Khabath, Taharat al-Hadath. Al-Hadath é uma qualidade que o corpo apresenta e impede a prática da oração. Então, Taharat al-Hissiya, Taharat Hadath wa takhtassu bil badan. Esta impureza que nós conseguimos pegar, por exemplo, fezes de cabrito, fezes de cabrito, fezes de galinha, é impureza. E nós conseguimos pegar fezes de cabrito ou de galinha, são impurezas, são sujidades. Nós conseguimos pegar essas fezes. Este aqui é Taharat Hissiya, a purificação daquilo que nós conseguimos pegar, ou fezes do ser humano. Então, tem aquelas purificações que especificamente podemos encontrar no corpo. E tem aquelas que nós podemos encontrar no corpo, na roupa e no lugar. A urina, por exemplo. A pessoa está a dormir. Por sonho, por mais que seja adulto, a pessoa urina. Depois de urinar, o lugar onde está, a urina pousou. E também assim como no seu corpo. Então, esta é a impureza que, naquele momento, o corpo carrega. Então, esta urina pode estar no corpo, mas também pode estar no vestuário e pode estar no lugar. Então, são aquelas impurezas que podem pousar especificamente no corpo, podem pousar aquelas outras especificamente na roupa e também no lugar. Por exemplo, no chão tem fezes, tu não vais fazer salat no lugar onde tem esse tipo de impureza, que tem fezes. Então, para tal, é preciso a sua remoção. Deve remover, porque se ela estiver lá, a pessoa não vai conseguir, portanto, cumprir com aquilo que é a recomendação da Sharia. Jazakumullahu khaira, Sheikhana. E não só. Oh, desculpa. Sim, sim. Está mesmo, Sheikh. Sim, e não só. Essas situações são essas que nós tivemos a esclarecer quando entra, como é que tu podes purificar. Explicamos ali, tem aquelas que nós removemos através de deitar a água, através de lavagem e através de esfregar. Então, tu vais ver qual é a intensidade, como é que ela está, o que ela merece em termos de tratamento. Inshallah. Shukran, Espero que Sheikhana. tenha sido útil. Está bem claro. Acho que a mesma pergunta era do irmão Cipriano Afonso também, já foi respondida aí. Então, a outra pergunta seria, primeiro, a outra, minhas dúvidas, a água da condensação do ar-condicionado. A pergunta que vem. Uma água condensada a partir do ar-condicionado, aquela que cai do ar-condicionado, será que ela também pode servir para purificação? Se ela diz se a água tiver um pequeno cheiro. São duas perguntas, Sheikh. A primeira, a água do ar-condicionado, aquele líquido que cai do ar-condicionado, ela pode servir para a tahara? A segunda pergunta,
se a água tiver um pequeno cheiro, será que ela torna-se inválida para o Tahara? Conforme nós dissemos que uma das qualidades para a validação ou a água servir como pura e purificadora deve reunir as 3 propriedades de natureza da água: insípida, incolor e inodor. Se tiver cheiro, obviamente essa água já perdeu a qualidade. Isso tem que estar patente. Agora, o cheiro é pouco, é muito, mas tem cheiro. Então, aí a pessoa deve seguir as regras. Água alterou a cor, alterou o cheiro, já tem sabor, alterou. Então, esta já perdeu uma das suas propriedades. Então, não é pura e purificadora. A água pura e purificadora é aquela que mantém suas propriedades naturais. Alterou uma delas, não é água pura e purificadora. Ela só é uma simples água pura. Depois em frente vamos aprender, vamos ver em frente na próxima aula, inshallah. Então, ela não é purificadora. A água é pura. Por isso, al-ma'u tahur é água pura e purificadora. Agora, se é água simples, pura, não purificadora, não merece no wudu. Agora, a água que cai através do ar-condicionado não reúne os requisitos aqui mencionados para ser purificadora. Ela pode ser pura sim, mas ela não é purificadora, não contempla, portanto, nas regras e nas normas aqui estabelecidas pela Sharia. Que pode vir, não, ela continua com o cheiro. Ela passa nas maquinarias, não sabemos o que acontece lá, mas mesmo assim não é contemplada em termos de água purificadora. Razão pela qual nós não aconselhamos, portanto, as pessoas a colocarem ou a usarem a água do ar-condicionado. Jazakumullah khair. Wallahu a'lam. Shukran, Sheikhana. A última pergunta aqui, por causa do tempo. Se a pessoa tiver feridas em algum membro do corpo, a pessoa tem ferida em algum membro do corpo e ele teme se machucar além de morrer, ele só teme se machucar, não é? Porque parece que a pergunta aqui está a dizer, como o Sheikh deu exemplo de morte, então ele está a dizer, ele só teme se machucar em caso de usar aquela água. Então, será que ele, nesse contexto, pode recorrer também ao tayammum? Se a pessoa tem uma ferida, isso, no membro que deve se lavar. Cujo membro deve se ser ele usar lavado, água, vai seja se para machucar. banho, seja para wudu, e a pessoa teme que esta ferida fique infectada e retarde-se a cura, pode vir a criar outros tipos de problema. Neste momento, o que se recomenda é lavar a outras partes do organismo, ou melhor, do corpo, e não passar água naquele local para evitar ter problemas de saúde ou agravar a situação da sua ferida. Se é no caso da ablução, tanto lava outras partes e passa por cima, se for possível, ou nos lados, a mão semi-molhada. Ou caso não, mesmo deixa sem mexer no lugar da ferida. Portanto, esta aqui é a recomendação da Sharia. Por quê? Porque não vai passar água lá e depois agravar a situação da ferida. Aí já estaria a sacrificar a si próprio, violando desta forma aquilo que é a recomendação da Sharia. Então, a Sharia não prejudica, mas sim facilita. Então, tem um motivo destes, então a Sharia dá uma abertura. Então, não precisa molhar este membro, lave os membros que, portanto, não tem problema nenhum e avança, portanto, com a oração ou com a ibada, excluindo aquela parte do membro que não pode cair a água, portanto, por razões de saúde. E não só, isto não é só por causa de temer a morte, mas também o prejuízo de infectar a própria ferida. É também recomendável evitar. Wallahu a'lam. Shukran, Sheikh. Para terminar, a outra pergunta eu vou
eu acho que seria melhor guardar quando chegar o tempo de wudu. Eu vou mandar depois para o chefe, você vai responder no grupo, porque não é muito dessa aula, né? Então, mas tem uma pergunta aqui que persistiu. Aquele irmão que falava de água ter um pouco de cheiro, ele diz que se referia à água que jorra em algumas torneiras de Moçambique, que ela às vezes é turva, ok? Ela às vezes traz com algum cheiro, sei lá, provocado de químico ou algum animal, alguma coisa assim. É essa tipologia de água que ele estava se referenciando, que jorra na torneira de casa, mas ela está turva, está alterado em algumas das suas propriedades. Será que a ela podemos usar para purificação? Se a água está alterada por motivo de produtos químicos que purificam ela para eliminação de bactérias, fungos e outros parasitas, esta não tem problema nenhum. Porque se for a ver, se é cloro, se é o que colocam, naquele momento que acabam de colocar o produto químico, é que eles tomam aquela cor. Depois de um determinado tempo, esta cor, portanto, ela desaparece. Se for por esta razão de cloro e o tempo, e isso ocorre muitas das vezes quando eles não observam o tempo estabelecido. Então, se é uma água que depois de passar o tempo estabelecido deste produto químico, ela volta ao seu estado normal, não há problema nenhum a utilizar. Agora,